Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos aproveitar nosso momento para elevar os nossos pensamentos ao mais alto e vamos pedir a Jesus por todos nós que aqui estamos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos e por todas as pessoas que nós encontramos no caminho. Vamos pedir a misericórdia divina que ampare a todos nós, que possamos nesta noite receber do mais alto tudo aquilo que nós estamos precisando para o nosso fortalecimento, para o nosso melhoramento espiritual, para os nossos esclarecimentos. E que ao sairmos daqui nesta noite, possamos levar conosco muita paz, muita harmonia, muita serenidade, muito amor e muita vontade de trabalhar para o nosso progresso, para a nossa iluminação e para a nossa evolução. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos ter bons momentos aqui, nesta hora que aqui estamos. Então, queridos irmãos, nesta noite nós trouxemos aqui um estudo, sobre a doutrina espírita. E aí eu trouxe aqui o Evangelho, que nós vamos, todo mundo que está aqui provavelmente já leu, mas nós precisamos estudar bastante o nosso Evangelho. E eu trouxe aqui para aqueles que gostam de ver tudo assim muito depressinha, este livrinho aqui. Não sei se já conhecem. Ele faz um resumo do resumo, bem geral. Mas dá uma orientação muito boa sobre a doutrina espírita. Então, quem tiver interesse, depois pode ver. Não sei se na biblioteca tem, mas aí pode levar emprestado, pode ver, Então, nós vamos lembrar que no dia 3 de outubro foi o dia do nascimento de Allan Kardec, em 1804. O nome de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o nome que ele tem, Mas este nome era um nome muito importante naquela época, Ele era um estudioso, ele participava da sociedade de Paris, todo mundo conhecia, uma pessoa muito conhecida, muito respeitada, um trabalho muito importante que ele fazia, trabalho normal, Então, por ser essa pessoa de todo esse conhecimento, de todo esse saber e de toda essa reverência pelas pessoas da época, quando ele codificou a doutrina espírita, ele mudou o nome, Ele colocou um outro nome. Então, ele colocou Allan Kardec, que foi um nome que ele teve em encarnações anteriores. Então, ele colocou esse nome, ele ficou conhecido mundialmente por Allan Kardec. E esta pessoa que fez esse trabalho magnífico para que todos nós pudéssemos hoje poder compreender como foi colocado a questão do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que quando Jesus veio ao planeta Terra, ele trouxe muitas informações. E essas informações que ele trouxe, passou para as pessoas daquela época, ele falava que ele iria falar aquelas informações que eram preciso que as pessoas assimilassem aquele conhecimento, mas que ele iria mandar no futuro um consolador prometido. Então, ele prometia que ia mandar um consolador, que naquela época não era possível ter aquele saber. E hoje nós conseguimos entender por que ele falava isso. Porque muito daquelas coisas que ele iria mostrar, naquela época não era possível entender. Como que naquela época nós poderíamos falar de coisas que vieram só acontecer muito tempo depois?
Então ele não poderia, as pessoas não poderiam entender, não conseguiriam entender. E para que a gente tenha assim uma ideia do que poderia ser isso, vamos supor assim, falar naquela época que iria ter televisão. Quem é que ia acreditar nisso? Ninguém podia acreditar, porque essa ideia ainda não estava lá. Mesmo recente, falar que ia ter uma televisão que ia ser posta na parede, quantos de nós duvidamos? Aqui não tem, todo mundo é jovenzinho, mas o pessoal mais antigo ficava assim, vai ter uma televisão, eu mesmo ouvi falar, fazer uma televisão que vamos pôr na parede. Via aquelas televisões enormes, né? Vai botar na parede, num quadro, vai ser um quadro, você vai olhar num quadro e ver a televisão. Ficava assim, bom, estão dizendo, deve ser, né? Mas não acreditava muito não. E agora, isso aí já nem significa mais nada, todo mundo conhece, todo mundo sabe, nem dá importância nenhuma. Então, naquele tempo que Jesus falava, ele falava por parábola e também para que as pessoas pudessem compreender aquilo que estava sendo dito, mas ele disse que ia mandar um consolador prometido, que ele iria mandar no futuro, ele iria mandar outras informações. E essas informações chegaram com o lançamento da doutrina espírita. Então, o que foi esse lançamento da doutrina espírita? Essas coisas não existiam? Não existia mediunidade, não existia reencarnação, não existia nada disso? Não, tudo isso existia. Só que a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, esse trabalho feito por Allan Kardec, que ele codificou isso aí, ele recebeu dos espíritos superiores essas informações por diversos médiuns no mundo inteiro, ele relacionou tudo isso e ele colocou neste livro, que até hoje muita gente está querendo dizer o contrário, mas não consegue. Já faz 160 anos, nessa luta ninguém consegue. Ali está. As informações necessárias para todos nós. Então, o que ele veio trazer para nós? Trazer seriedade nessas coisas. Houve um tempo que tinha as manifestações, tanto que Moisés proibiu, não é, que fizessem interrogações, que se questionassem aos mortos, como diziam eles, né? Então, esse mundo espiritual com este mundo material, ele estava presente sempre, sempre esteve presente. E a partir da doutrina espírita, nós passamos a compreender o que é esse mundo material e o que é esse mundo espiritual. Então, o homem, a partir da doutrina espírita, ele passa a ter a noção verdadeira quem ele é. Então, quem somos? De onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Todos nós, depois que nós adentramos a doutrina espírita e começamos a estudar mesmo, a conhecer, nós passamos a saber que nós viemos do mundo espiritual. Portanto, nós temos aqui na Terra a nossa encarnação para o nosso melhoramento espiritual. Então, quem é que nós somos? Nós somos, primeiro, espíritos e nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos. Não é um que é. Aqueles lá que vivem a vida material melhor, aqueles são filhos de Deus. Aquele que está lá na rua, aquele não é. Não, todos são. Aquele que está lá e aquele que está lá. Todos nós somos filhos de Deus. Precisamos ter isso, certeza absoluta disso. Ninguém está fora da graça de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E estamos aqui na Terra para nos melhorarmos enquanto espírito que somos, porque todos nós somos espíritos, querendo ou não. Às vezes a pessoa, mas eu não quero ser espírito, não tem problema, pode ficar tranquilo, fica tranquilo. Mas nós sabemos que todos são espíritos, todos somos espíritos, encarnados, aqui nesse ambiente que nós estamos, encarnados e desencarnados, né? E nós estamos aqui. Quem está desencarnado está pedindo a Deus misericórdia para encarnar. Quer vir para cá. E quem está aqui, que está assim, né, nesse mundo, assim, achando que
Às vezes quer ir para lá, quer voltar. E nós não podemos voltar antes de ser chamado. Não é porque eu estou com um problema grave, uma situação difícil, então eu não quero mais saber dessa vida não serve e eu vou voltar para o mundo espiritual. Então, acho um meio de voltar para lá. Não faça isso, pelo amor de Deus. Porque você não sabe a luta que foi para você vir a este mundo material. Todos nós aqui. Há uma equipe espiritual que planejou nossa vida. Saiu por aí a procurar uma casa que nos recebesse. Quantos foram por aí perguntar? Quer receber fulano aqui? Não, aqui não quero. Não, aqui não quero. Até que não, deixa, vem aqui. Aí você vem. Chega lá, você começa a achar que a família não presta. Que é assim, que é assado, que não sei o quê, porque eu vou me embora, porque não sei o quê. Não faça isso, pelo amor de Deus. Porque você não sabe o trabalho que foi dado para que você conseguisse essa família e estivesse onde você está. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, trabalhar para o nosso progresso e só vamos voltar para o mundo espiritual quando nos chamarem. E mesmo assim, vamos fazer força para ficar. Estamos ruim, olha, vai partir hoje. Não, deixa para ficar mais um bocadinho. Então, nós vamos fazer esse esforço para cuidar muito do nosso corpo físico, de nós, espírito encarnado, e de todos aqueles que estão em torno de nós, para que possamos caminhar em direção a Jesus, ouvindo o que Jesus nos disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, nós precisamos observar o que é que nós estamos fazendo para a nossa construção. Porque qual é a mensagem da doutrina espírita? A mensagem da doutrina espírita, é ciência, filosofia e religião. Então, nós sabemos que prova de que tem um mundo espiritual, está mais do que provado, e relacionado com o mundo material. A ciência espírita prova isso. A filosofia faz todo o estudo sobre isso. Vai mostrar que isto é verdadeiro. E a religião é quando nós vamos, então, com esses dois patamares, subirmos a esse entendimento da compreensão de Deus. Deus é nosso Pai, nos criou para que nós estivéssemos aqui e que nós pudéssemos progredir. Então, nós estamos aqui na Terra, não é à toa que estamos. Nós estamos aqui para nos melhorar. Mas como é que nós vamos nos melhorar? Diante de tudo isso que se põe no mundo, como é que nós vamos melhorar? Nós vamos melhorar a partir do momento que nós passarmos a conhecer o Evangelho de Jesus e seguir este Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus também está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos estudar, vamos aprender e vamos nos esforçar para cada vez mais colocar em prática. Vamos perguntar a nós mesmos como é que nós estamos em relação ao Evangelho. Estamos fazendo o nosso Evangelho no lar, na nossa casa? Estamos orando pela nossa família? Estamos orando pelas pessoas? Estamos orando pelos governantes? Que agora nós estamos num momento dificílimo e aí todo mundo só fala o que não devia falar. Porque a nossa fala vai criando esse ambiente difícil, muito difícil. Por isso, há muita necessidade de oração. E eu convido todos que aqui estão, se puderem, nem que seja um segundo, mande uma prece a Jesus, pedindo misericórdia e auxílio para todos aqueles que estão governando. Porque a população precisa de auxílio, de ajuda. E é preciso que quem decida tenha a capacidade de refletir um pouco e saber que tudo passa.
Hoje estão lá, mas amanhã não vão estar. Nem que fique 100 anos, mas vai ter um dia que vai sair. Então nós vamos pedir a Jesus que ampare essas mentes para que eles possam tomar medidas que ajudem as pessoas no seu progresso. Mas cada um de nós precisa fazer uma prece em direção a eles. E não só desejar, eu queria isso. Não queira mal, pelo amor de Deus. Não podemos. Nós que estamos na doutrina espírita, nós temos que ter a real noção da onde nós estamos. Nós não estamos estudando. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos. E nós precisamos fazer esforço para isso. Precisamos. Então vamos fazer. Não é para fazer esforço? Vamos fazer. Ah, não. Eu gosto muito do Evangelho. Aquela página, olha, uma maravilha. Mas o que você está fazendo com essa página? Só achando maravilha? E na hora da ação? Porque graças ao Senhor, nós estamos recebendo. Vamos pensar na nossa saúde, nas possibilidades que nós temos de pensar, de raciocinar, de trabalhar. Isso tudo são bênçãos de Deus que nós não colocamos na nossa lista. Vamos falar, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu queria isso, não tenho... Todas as coisas que estão com dificuldades, nós fizemos a lista. Mas as coisas boas, nós não fizemos a lista. Então nós vamos fazer assim. Quando chegarmos em nossa casa, vamos parar um pouquinho. O que foi de bom que eu recebi no dia de hoje? Aí vai listar lá, pensando, recebi isso tudo, nem tinha visto. Depois que olhou, e o que foi de bom que eu fiz no dia de hoje? E aí vai listar uma coisa, duas, e está muito fraco, isso aqui tem que melhorar. Vamos olhar o que é que nós temos de imperfeição. Ah, mas não dá, tem imperfeição que a gente tem que a gente não sabe. Realmente, tem muitas que a gente não sabe. Mas nós precisamos começar a olhar. Nós não queremos partir daqui para o mundo espiritual numa condição melhor? Queremos. Então, como é que nós vamos fazer? Cuidar de nós. Porque aonde está o templo de Deus? O templo de Deus é cada um de nós. Assim como a gente enfeita as casas, lá é a casa de Deus. Então vamos enfeitar. Mas a casa de Deus somos nós. É o nosso coração, é o nosso pensamento, é as nossas atitudes. É que vai mostrar. Porque nós somos filhos de Deus e Deus está em nós. Mas nós precisamos estar em Deus. E para nós estarmos em Deus, nós precisamos melhorar. A oportunidade é dada a todos. E nós não podemos perder. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não gosto, a minha vida está muito ruim, não sei o quê, não sei o quê. Eu queria voltar para o mundo espiritual. Veja só como nós não podemos pensar assim. Lembram-se, aqui são quase todos jovens, mas da minha idade para trás, não tem ninguém, não tem eu mesmo. Lembra daquele tempo onde as mães tinham 5 filhos, 6 filhos, 10 filhos, até 20. Conheci uma senhora que tinha 22 filhos. Vejam só. Agora, olha para esse tempo, 50, 60 anos atrás, e olha para hoje. Quantos filhos tem nas casas? Tem casa que nem tem filhos, tem cachorro. Agora nós vamos para o mundo espiritual, porque estamos muito aborrecidos aqui, vamos voltar para lá correndo. E depois vamos encarnar aonde? Se não, porque daqui para frente vai ser assim, né? Daqui para frente é 1, 2 ou nenhum e vamos cuidar dos cachorros. Não tem nada contra o cachorro, gosto muito de cachorro, viu, gente? Mas aí, como é que vai ficar? Como nós vamos ficar? Então nós temos que fazer muito esforço para que a gente possa melhorar a nossa vida, nos melhorarmos, para quando nós voltarmos ao plano espiritual, nós irmos melhores do que quando é que chegamos. Vamos sempre nos lembrar que Jesus trouxe para nós essa informação através da doutrina espírita, que a doutrina espírita é o Evangelho redivivo. Então, somos cristãos,
somos espíritas e estamos trabalhando para o benefício de todos. Tanto que na casa espírita vem todo mundo. Não importa de que religião você é. Se você chega, você é bem acolhido. Porque nós estamos aqui a serviço de Jesus, nosso mestre e nosso guia, que nos orienta, que nos traz as informações necessárias para que nós possamos caminhar. E a doutrina espírita veio nos mostrar que nós todos temos condições de vencer as nossas dificuldades e de caminharmos para o bem sempre, porque Deus nos criou simples e sem conhecimento, mas para que nós todos alcançássemos a perfeição. E para isso, cada um vai fazer o seu esforço, cada um vai trabalhar, cada um vai se esforçar. Quanto mais você se esforçar para se melhorar, melhor vai ser para você. Também não fica com essa ideia, porque posso reencarnar, não tem importância. Se eu não conseguir fazer nessa, eu vou fazer na outra. Não põe isso na sua cabeça. Já estamos atrasados. Temos que nos esforçar, é hoje, a oportunidade é hoje, e é hoje que nós precisamos trabalhar para o nosso progresso. Hoje. Não é pensar que amanhã eu vou fazer. Não, vamos fazer hoje. É hoje que nós temos que pôr em prática aquilo que nós estamos, que foi proposto para nós e que nós estamos aqui para fazer. Às vezes a pessoa diz, mas eu não sei de nada. Eu não sei de nada dessas coisas, eu acho que não. Quem sabe disso é que vai ter essas situações. Eu não sei de nada. Mas diz isso para se justificar o não esforço, o não fazer. Mas hoje em dia ninguém pode mais voltar ao mundo espiritual e dizer, não, mas eu não sabia que tinha espírito, eu não sabia que tinha reencarnação, eu não sabia de nada disso. Mas como não sabia? Só não sabe quem não quer, está aí, para todo mundo ver e saber. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E aí nós vamos lembrar aqui da codificação. Esses livros de Allan Kardec, que todos nós precisamos estudar. Não é só ler assim, pegar o livro, pronto, já li. Quantas pessoas a gente encontra e conversa, pergunta, estão lendo que livro, estão estudando que livro? Ah, esses livros, já li tudo, agora eu quero novidade. E não sabe nem esse. Como é que é a novidade? Não está entendendo. Porque o livro dos Espíritos é para ser lido muitas vezes, estudado muitas vezes, e cada vez que você vai estudando, você vai aprendendo um pouquinho mais. Então, se a pessoa diz, estou lendo, li, não está? Não está atento no que tem que fazer. Então, vamos nos serenar e vamos começar a estudar. Fizemos as leituras, entramos num grupo de estudos e vamos trabalhando para ir assimilando, porque tudo é devagar. Nada é assim, corrido, não. Vamos devagar. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra de caráter filosófico e considerado a espinha dorsal do Espiritismo, já que todas as outras obras partem dos seus princípios. O Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, demonstra as consequências morais e filosóficas decorrentes das relações entre o mundo material e o mundo espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, parte religiosa e moral da doutrina espírita e ensina a moral cristã através de comentários sobre as principais passagens da vida de Jesus. O Céu e Inferno, que foi publicado em 1865, Allan Kardec apresenta a verdadeira face do desejado céu ou temido inferno, como também do chamado purgatório, e põe fim às penas eternas, demonstrando que tudo no universo evolui. Esse livro é um livro muito importante e pouco lido. As pessoas, eu quero saber notícia do mundo espiritual, não sei o quê, pega esse livro e lê. A segunda parte tem muitas informações sobre os espíritos, falando das situações deles no mundo espiritual.
E muita gente não lê esse livro. Esse livro é muito importante, principalmente as pessoas ficam preocupadas. Quero receber mensagem, quero isso. Leia aquele livro e vão ver que às vezes a pessoa, ele quer receber mensagem de alguém que partiu para o mundo espiritual, mas nem sempre a pessoa pode vir trazer a mensagem. E nem sempre alguém pode vir com ele para transmitir a mensagem. Então tem que ter esse saber, se conhecer. Vem a informação quando é possível, quando se tem condições. E a Gênese, ela que foi publicada em 1868, ela mostra como foi criado o mundo, como apareceram as criaturas e como é o universo, e a parte científica, é a parte científica da doutrina espírita, que explica a criação, colocando a ciência e a religião face a face. E nós aqui, esse tempo passou tão depressa, esse horário de verão é uma coisa, menino, voa tudo correndo assim, né? E nós aqui, então, já caminhando para o final, nós trouxemos aqui um texto da Dona Maria Dolores, que ela fala, conversa com Jesus. Diz assim: Senhor, não lastimamos tanto, contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição na férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência do amor, porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos. Não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Então, nós agradecemos a presença de todos que aqui vieram, encarnados e desencarnados,